Será que é isso mesmo? Corra para as colinas? Hello guys, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com Iron Maiden, olha que maravilha! Hoje nós vamos falar de Run to the Hills, então se você tá chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já sabe, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha e ative o sino de notificações porque tem muita aula boa por vir. Inclusive já vou deixar uma sugestão de você assistir as duas outras aulas anteriores que tivemos Wasted Years e também The Trooper. Então simbora! Run to the Hills foi o primeiro single com Bruce Dickinson como vocalista da banda. E essa música em específico foi escrita tanto pelo Steve Harris quanto com o Bruce Dickinson, só que o Bruce não assinou as questões de direitos autorais por conta de um contrato que ele tinha com a banda antiga dele. E assim, a gente precisa de fazer um pequeno contexto histórico antes de começarmos a analisar a música, porque é Iron Maiden, né? E só pra deixar claro, eu tô falando Iron Maiden em português, porque eu já expliquei a pronúncia da banda em inglês, blá 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 blá. Que é o seguinte, Run to the Hills. Run to the Hills é uma música que faz uma crítica aos ataques e massacres feitos com os povos nativos aqui da América do Norte. E eu tô falando América do Norte e vocês já vão entender o porquê. A música em si menciona o nome de uma tribo, mas na verdade, se você for parar pra refletir, não fala somente desta tribo. Eu vou mostrar exatamente quando a gente for falar sobre a letra aonde que tá, né, o nome da tribo e tudo mais, mas é a Cree, uma tribo que ocupava cerca de 4 estados, né, do Canadá. E eu vou mostrar exatamente na música quando eles mencionam o nome dessa tribo aqui, que muitas traduções eu vi o pessoal basicamente passar reto e nem considera. Isso faz total diferença para a interpretação da música, inclusive do título da música. Então, essa tribo, esse povo, os Cree, eles ficavam em basicamente 4 províncias, né, que eles chamam, eu não sei exatamente o termo técnico para o Canadá, mas 4 estados do Canadá, sendo, vou olhar minha colinha aqui, Quebec, Ontário, Manitoba e Saskatchewan. É isso mesmo? Saskatchewan. E assim, galera, eu fiz uma pesquisa da boa para trazer a informação aqui para vocês, tá? Mas basicamente, esse povo, no século 17, participava de certos comércios, principalmente por conta das peles de animais que eles caçavam, né? Enfim, comida e tal, mas a pele era vendida para a Europa. No século 18, os Crees ficaram envolvidos na guerra entre Inglaterra e França lá no Canadá. Só que o negócio começou a apertar e começar a ficar bem complicado mesmo no século 19, que é bem neste momento da história da humanidade que outra coisa também está acontecendo nos Estados Unidos, que é conhecida como a Trilha das Lágrimas, que são quando os povos indígenas, são 5 maiores povos nativos, são forçados a ter que mudar para um estado específico dos Estados Unidos para que os colonos americanos, para que os europeus pudessem ir entrando para os Estados Unidos. Enfim, essa aqui não é uma aula de história, mas eu só estou contextualizando para vocês, para trazer o máximo de informação para vocês tirarem as suas próprias conclusões em relação à música. Então, basicamente, os Crees estavam passando por isso no Canadá e tinha outros 5 grandes tribos, 5 grandes povos nativos nos Estados Unidos que estavam passando pelo mesmo. Mas são histórias separadas, são histórias diferentes, mas assim como acontece com vários povos indígenas e povos nativos ao redor do mundo inteiro. Então, essa é só uma contextualização para vocês entenderem qual que é o nosso ponto de partida em relação ao Run to the Hills. E muitas pessoas interpretam que essa música fala sobre a Trilha das Lágrimas, que não deixa de ser, porque tá criticando justamente, né, essa questão de os povos indígenas serem forçados a terem que sair das suas terras originárias para ir para outro lugar só porque outras pessoas querem. E uma hipótese que meio que ajuda essa situação é porque o clipe da banda, né, apresenta algumas imagens de um filme que foi filmado nos Estados Unidos e que é sobre os Estados Unidos, que é um filme mudo que se chama The Covered Wagon, que fala justamente sobre uma viagem que foram fazendo para o oeste dos Estados Unidos e aí várias coisas acontecem no meio do caminho. E essas cenas estão no clipe da música. Então, só para dar uma pincelada na história aqui pra gente poder começar a falar do inglês. E a música foi construída de uma forma que a gente consegue ver a perspectiva dos dois lados e, óbvio, entender um pouco da sensação por trás do conflito. Porque nas 2 primeiras estrofes nós temos a perspectiva do povo nativo e depois nas 2 outras estrofes nós temos a perspectiva dos europeus, dos colonos americanos e do homem branco. E o que é bacana, nessa música você vai aprender muito sobre o Simple Past e também sobre o Present Continuous. Então bora! White man came across the sea. He brought us pain and misery. Então, white man came é o homem branco veio. White man came across the sea. Do outro lado do mar, do outro lado do oceano. E a palavra across é muito boa porque ela é uma preposição que fala do outro lado, né? Então, se eu fosse falar, por exemplo, eu moro do outro lado da rua, eu falaria I live across the street. Então, atravessando a rua, eu moro ali.
né? Então, across é do outro lado. Então, você tem que informar do outro lado do quê? Da rua ou do oceano? He brought us pain and misery. Então, ele nos causou dor e sofrimento. Misery é sofrimento. A gente também pode interpretar como miséria, mas é a miséria do ser, é o sofrimento. E aqui nas duas primeiras estrofes eu te desafio a identificar os verbos no passado, ok? E aí você vai vendo qual que é regular, qual que não é regular e tal, e deixa aqui nos comentários. He killed our tribes. He killed our creeds. He took our own game for his own needs. Então, he killed our tribes é ele matou as nossas tribos e he killed our creed é ele matou o nosso credo. E aqui credo é de crença, os nossos beliefs. He took our game to his own needs. Então ele pegou o nosso jogo para as suas próprias necessidades? Será que é isso que quer dizer? Então esse sentido de he took our game é dele se apropriar do que era deles. O homem branco veio, se apropriou do que era nosso para o seu próprio uso, para a sua própria necessidade. E o que eu acho muito interessante é que aqui é tratado de o homem branco. Não um homem branco em específico, mas o homem branco, e por isso que tá tudo no singular aqui. He killed, he took. E nesse primeiro verso, todas as linhas terminam rimando. Olha só. White man came across the sea. He brought us pain and misery. He killed our tribes. He killed our creed. He took our game for his own need. Então todas as palavras rimam. Seguindo. We fought him hard. We fought him well. Out on the plains, we gave him hell. We fought him hard. We fought him well. Então, nós lutamos de forma afiada, fortemente. Nós lutamos bravamente. We fought him well. Nós lutamos bem. Out on the plains, we gave him hell. Então, out on the plains significa nas planícies. Plains é planícies. E esse we gave him hell significa e nós acabamos com eles. We gave him hell, né? Então, we gave him hell também pode ser we gave them a hard time. A gente deu um tempo difícil para eles, no sentido de que eles sofreram. É isso que ele tá falando. Mas, but many came. But many came. Mas muitos vieram, ou seja, muitos homens brancos. But many came. Too much for Cree. Aí já passou do ponto, aí foi demais para o povo Cree. Que seria a mesma coisa de falar de e foi muito para nós, né? No sentido de nós não demos conta, porque eram muitos homens. Então aqui é legal a gente aprender a diferença entre many e much. O many nós vamos usar quando podemos contar, quantificar, quando é contável. E o much quando não é. Então, é possível contar quantas pessoas estavam lá nesta luta, enfim, contra eles, mas o peso disso, a dificuldade disso, não tem como contar, né? O impacto disso não tem como medir, porque não é contável, tudo bem? Então, essa é a diferença de many e much, e tem aula aqui no canal sobre isso, se você quiser, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. E a última linha aqui desse segundo verso, oh, will we ever be set free? Será que algum dia seremos livres? Então, ó, no meu ponto de vista, minha opinião aqui, inclusive, vou até ensinar uma sigla pra vocês agora. Sempre quando você quiser dar a sua opinião, sem, né, querer um embate com ninguém, quando você só fala assim, ó, essa aqui é a minha opinião, ou você concorda ou você discorda, mas assim, você não precisa brigar comigo por conta disso, né? A gente fala in my opinion, certo? Na minha opinião. A gente pode usar uma sigla que é a letra I, a letra M, a letra O. In my opinion. É um acrônimo, a gente junta só as primeiras letras ali e é isso. Se você for pesquisar sobre o significado dessa música, você vai ver muitos gringos usando essa sigla para eles falarem sobre o que eles estão pensando sobre a música, ok? E aí, vai começar a usar? Então faz o seguinte, para eu saber que você tá aqui comigo e você vai continuar aqui, deixa um comentário em inglês usando essa sigla, pode ser? Bora, bora, bora! Então, in my opinion, o que eu acho que tem aqui é uma mistura, né? Tanto uma referência ao que aconteceu nos Estados Unidos, quanto o que aconteceu
no Canadá. Porque nesse sentido de, será que um dia nós seremos livres, tem muito a ver também com essa trilha das lágrimas que as tribos, os povos originários dos Estados Unidos também sofreram, né? Porque no final das contas, depois que eles chegaram, né, eu acho que é no estado de Oklahoma, eles ainda assim sempre foram arrastados e tirados e movidos de lugar, não respeitados. Tem tanto, né, citam tanto o povo Cree, quanto essa outra referência pode ser para qualquer história que envolva, né, povos originários. Enfim, então essas duas primeiras estrofes são da perspectiva dos Crees. Agora, o terceiro já começa do outro lado. E olha só que interessante como a perspectiva da história realmente muda por completo. O peso das palavras, olha só. Riding through dust, clouds and barren wastes. Galloping hard on the plains. Inclusive o fator deles falarem que é na planície tem tudo a ver com os Crees também, porque a região do Canadá que eles ficam é mais planície, entendeu? Inclusive teve uma guerra que, se eu não me engano, que é a Guerra das Planícies no Canadá, que envolve os Crees e Taurau. Riding through dust clouds and barren wastes. Cavalgando através, né? Cavalgando e atravessando dust clouds. Dust clouds são nuvens, né? Clouds é nuvem, dust, poeira. Então, nuvens de poeira, riding, dust clouds and barren wastes. Barren é uma característica para falar que algo não tem vida, que é árido, que é infértil, que é estéril. Barren wastes. E wastes é uma terra. Então, barren wastes é uma terra que é infértil, uma terra que não tem nada. Galloping hard on the plains. Então, cavalgando de forma bem forte, galopando bravamente nas planícies. Olha, parece que é super heróico, né? Chasing the Redskins back to their holes. Fighting them at their own game. Então, to chase é perseguir. Chasing the Redskins back to their holes significa perseguindo os vermelhos de pele, que é uma forma de se referir aos povos originários. Inclusive, tem um time de futebol americano que chama Redskins. Então, é tipo perseguindo os povos originários até de volta para os seus buracos, ou seja, mandar eles de onde eles vieram, no sentido de matá-los. E holes é buraco, tá? Buraco literalmente, cavado no chão, buraco. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem outras palavras em inglês que são parecidas. Nós temos whole, que tem exatamente a mesma pronúncia, mas é escrita de uma forma diferente, com o W na frente, que significa inteiro ou integral, que é o caso de arroz integral, a gente fala como whole rice. Mas também existe a palavra roll. E role significa papel. Papel no sentido de função ou até mesmo papel de um ator, ok? E aí, você já conhece essas palavras também? Me conta aqui. E ele segue. Fighting them at their own game. Lutando com eles dentro do jogo deles. Aqui nesse caso é porque eles estão em casa. Então é que nem vai, sei lá, Corinthians e Palmeiras. Aí o Corinthians vai... eu não posso usar time de futebol, né? Porque aí vocês já vão ficar doidos. Mas é só um exemplo, tá? Mas tá, Palmeiras, Corinthians. Aí o Corinthians vai no Palmeiras e aí o Corinthians ganha do Palmeiras na casa do Palmeiras. É isso que eles estão querendo dizer. Só que, óbvio, em outro nível. Só uma referência aqui, gente. Calma. Mas podia ser o contrário. O Palmeiras que vai lá na casa do Corinthians e ganha deles lá. Tá bom? Tá bom. Murder for freedom, the stab in the back. Murder for freedom... é o que, gente? Murder for freedom é assassinato por liberdade ou assassinar pela liberdade, em nome da liberdade. The stab on the back, a punhalada pelas costas, né? A facada pelas costas. E essa última linha aqui, ela é meio complicada, porque em cada lugar está escrito de uma forma e eu particularmente ouvi de uma forma. Enfim, vamos lá. Women and children, mulheres e crianças. Essas duas palavras estão no plural e elas não terminam com S, porque em inglês nós temos adjetivos que são irregulares, que não seguem esse padrão de simplesmente adicionar um S no final para colocar a palavra no plural. Ups, não quis dizer que são adjetivos irregulares, são substantivos irregulares, tá? Então, woman é uma mulher, woman, com A. Women, mulheres, que tem a letra E, que é plural. Child, que é criança, uma criança, e children, que são muitas crianças, ok? Women, children. E a confusão tá aqui no and or are cowards attack. Por quê? Eu encontrei um lugar na letra que diz
and cowards, ou seja, mulheres, crianças e covardes, ataque. E eu encontrei outros lugares que falam women and children are cowards, attack. Mulheres e crianças são covardes, ataque. Mas em todos os lugares tem uma vírgula, então esse attack é um comando. Não tá falando que é um ataque covarde. Porque cowards é cowards com S, ou seja, se fosse uma característica, não poderia estar com esse S. Teria que ser coward attack, ataque covarde, mas não é o caso. Então, a primeira opção é, ou ele tá falando mulheres, crianças e covardes, ou seja, não importa quem é, ataque. Ou mulheres e crianças são covardes, portanto, ataque. Qual dessas duas opções vocês acham que é? E aí eu vou pedir um favor. Eu tenho este álbum, só que tá na casa do meu pai, então eu não tenho como pegar o... Como é que chama, gente? O booklet que vem dentro, o folheto, o trem que vem... Esqueci o nome agora. Mas eu não tenho como pegar o CD e ver o que tá escrito. Então você que tá com CD, eu quero que você faça isso. Pega o seu CD, abre, vai lá no Run to the Hills, e conta pra gente se tá escrito and ou are. E aí a gente vai descobrir qual dessas duas opções que é. Eu escuto are, tá bom? Eu escuto are, eu não escuto and. Mulheres e crianças são covardes. Ataque. E em toda essa estrofe, eu não sei se você percebeu, mas a maioria dos verbos estão com ing, enquanto nas duas primeiras estrofes é o passado. E aí finalmente a gente chega no refrão. Run to the hills, run for your lives. Run to the hills, run for your lives. Então, guys, run to the hills. Lembra que a gente falou a palavra planície algumas vezes aqui? Que significa que quem que tem domínio do game? Quem que tava ali primeiro? Então, quem que será que vai correr para as colinas? Eu me pergunto. E eu acho que essa é uma provocação muito interessante. Run to the hills, mas quem que vai correr para as colinas? Fuja para as colinas, corra para as colinas, né? Run to the hills. Quem que tá fazendo esse movimento? Quem que vocês acham que são? Então é interessante, né? Então, mais uma vez, run to the hills é fuja ou corra para as colinas, montanhas, morros. Tem uma elevação ali, você chama de hill. Tanto é que Beverly Hills são as colinas de Beverly, os morros de Beverly, elevações de Beverly. Pode ser qualquer uma dessas coisas, as montanhas de Beverly. E run for your lives é fuja para salvar as suas, fujam, né, para salvar as suas vidas. E aqui é interessante. Aqui, lives é outra palavra, outro substantivo que também é irregular no plural. Porque uma vida a gente fala life, life, life. E o plural, lives, lives. Então a gente muda a estrutura da palavra. Tranquilo? E aí a gente só tem mais uma estrofe e depois a música só fica repetindo, basicamente. Então vamos lá para o último pedaço. Soldier blue in the barren wastes. Hunting and killing is a game. Então, Soldier Blue? Mas a Camille não tá cansada de falar que a característica vem antes do que a gente tá descrevendo? Então, Blue é a característica, Soldier é o que a gente tá descrevendo, Soldado Azul devia ser o contrário. Pois é, deveria, mas sabe por que não é? Porque essa aqui é a referência a um filme, Soldier Blue, que fala sobre o quê? O que você acha que esse filme fala sobre? É um filme de 1970 que fala mais uma vez sobre conflito. Do que você acha que esse filme fala sobre? Então é uma referência. Soldier Blue. Então, Soldier Blue in the Barren Wastes, mais uma vez, Barren Wastes, nessa terra estéril, soldado azul, representando quem? Provavelmente Inglaterra, Estados Unidos, é um soldado. Hunting and killing's a game. Hunting, caçar. Killing, matar. Então, caçar e matar é um jogo, é uma brincadeira de criança para eles. Women and wasting the men. Aqui, eu não precisaria nem falar o que é, né? Mulheres, and wasting men. Wasting é descartando, mas é no sentido de descartando homens, porque você tá meio que descartando corpos, porque matou, né? Mataram já. The only good Indians are tame. Ou seja, os únicos bons índios são os que são domados. E quais são esses que são domados, que são domesticados? São aqueles que você selling them whiskey and taking their gold. São aqueles que você vende whisky e rouba o seu ouro. Slaving the young and destroying the old. Escravizando os mais jovens, escravizando os novos e descartando, destruindo os velhos. E aí a música segue. Temos o refrão mais uma vez, depois entra o solo, aí tem aquela parte C que é o... Depois tem mais uma vez o refrão e a música acaba.
Mas fica aqui a minha provocação pra você. Por que você acha que a música chama Run to the Hills? Eu achei muito bacana pensar nessa perspectiva de quem que está indo para as colinas. Os Chris ou o Soldier Blue, né? Os Soldier Blue. E agora me conta, o que você achou dessa aula? Mas calma, eu quero saber, se você ficou até aqui, neste exato momento, você vai deixar um arco e flecha aqui nos comentários para eu saber que você ficou. Combinado? Agora, será que essa aula te ensinou mais alguma coisa além do que só o inglês? Eu quero saber também. Olha só de verbo no passado, ação no passado, essa música te ensinou 7. E mais 12 verbos que foram apresentados ali com o ing para você pensar e refletir. Fora que tem várias outras ações que eu não numerei, não pontuei aqui, não falei nada, mas que você também vai aprender com essa música. Quer dizer, aprendeu, né? Tudo bem, guys? Thank you so much for joining me today. E claro, não se esqueça de comentar aqui embaixo qual que é a próxima música ou próxima banda que você gostaria de ver por aqui. Lembrando que a nossa playlist de Linkin Park já está com o quê? 13 músicas? Deixa eu verificar. Pera aí, produção. 12 vídeos de Linkin Park, fora outra playlist que a gente tem só com música, e fora todas as dicas, as aulas, playlist de tempos verbais que a gente tem aqui, verbos modais, tem tudo. A gente tem um monte de coisa bacana. Então você pode deixar comentário com músicas que você quer aqui no canal, ou dúvidas de inglês que você tem, porque eu posso formatar, criar, desenvolver uma aula para tirar a sua dúvida. Já pensou? Então deixa seu comentário aí, beleza? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo com alguém que também vai gostar, ative o sininho de notificação e a gente se vê na próxima. Thank you so much, guys. See you in the next one. Bye! Meu marido tá me ligando. Pausa na gravação. Porque eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e lá, e lá, 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 e lá, lá.